Mas se eu orar, o céu vai romper. Sejam bem-vindos ao canal Deus Acima de Tudo. Aqui quem vos fala é a irmã Paloma Serpa. Hoje eu vou compartilhar com vocês um testemunho muito edificante da diaconisa Dalva. Ela congrega no Ministério de Madureira, em Açudinho, Campo de Crateús, aqui no estado do Ceará. Fique até o final do vídeo e veja o que Deus fez na vida da serva do Senhor e seja profundamente abençoado. Bom dia, amadas irmãs. Eu já ouvi que neste grupo podemos testemunhar da grandeza do Pai. E nesta manhã eu quero falar um pouquinho de mim. Quem é eu, quem fui, por que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Sei que as irmãs não me conhecem, né? Agora foi que ouviram falar no meu nome. Há uns 3 ou 4 dias, mas aqui estou para dizer para as irmãs que o dono da nossa vida, o nosso Pai, que tem todo o poder no céu e na terra, Ele me encontrou. Amadas, como já me apresentei, sou a diaconisa Dalva, aqui do Ministério Madureira de Açudinho, Campo de Crateús. E em 94, eu fui acometida pela uma enfermidade muito dura. E até então, naquela época, não tinha a facilidade que tem de hospital hoje. Quando você era acometido de uma enfermidade, o seu destino era apenas tomar remédio caseiro e deitar numa cama e esperar que Deus fizesse alguma coisa, porque não tinha socorro para conosco. Até porque nós moramos longe de cidade, é muito longe. Muito alto, muita serra, e a gente não tinha condição, nesta época não tinha transporte, a gente andava a pé. Quando eu descobri, amadas irmãs, que eu estava com câncer de ovário, eu, uma pessoa rebelde, que não acreditava mais em nada, casada de poucos tempos, apenas 3 anos de casada, casei em 90, tive o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho foi descoberto que eu estava com um câncer de ovário. E ali eu não sabia a quem recorrer, porque não tinha hospital que tinha tratamento para essas coisas, e uma pessoa que não acreditava em nada, porque, amadas, eu vim de um mundo espiritual muito tenebroso. Eu era rezadeira, a pedido dos meus pais, né, que na época não compreendiam o evangelho, eu também não compreendia, dizendo eles que eu era média e precisava desenvolver, e ali a gente sempre obedecia os pais, na crença dos pais. E um certo tempo, eu doente, muito doente, eu conheci uns irmãos crentes que vinham fazer culto na praça, aqui na comunidade, né, no distrito, numa praça pública. E naquele dia eles me convidaram para ir para o culto, eu muito mal, eu disse vou, e fui. Chegando lá, eles me fizeram um apelo, eu disse que ainda não era hora, não conhecia bem a palavra, e eu fiz um pedido a um dos irmãos que chamava irmão Adelino, e eu disse para ele: hoje eu não quero aceitar Jesus, mas se você puder me arrumar uma Bíblia, em que seja dessas pequenininhas, Novo Testamento, para me tirar dúvidas, porque eu era animadora da igreja católica e não tinha a oportunidade de ler a Bíblia. E eu queria saber o que era Bíblia. E nem daquele período de 9 meses eu continuei lendo a Bíblia sem aceitar Jesus como meu Salvador, e a doença só avançava. Amadas irmãs, meu filho pequeno mamava, eu amamentando ele, parece que arrancava a minha alma. Doía tudo, doía minhas veias, doía meu coração. Meu cérebro parece que era sugado, e eu chorava muito. Mãe de 3 filhos, nova, sem experiência. E naquele dia,
Eu fui em um médico, uma clínica particular, onde um médico teve piedade de mim e me pediu que eu aparecesse lá em 3 dias para me dar uma olhada como era que estava a situação. E eu disse: eu não tenho condição de pagar, eu não tenho dinheiro. E eu chorava muito porque doía muito, eu queimava de noite, eu derramava meu sangue todo. E naquela manhã, um dia de quarta-feira, eu desci naquela clínica particular e já era Deus cuidando de mim, porque um médico não atendia qualquer pessoa sem dinheiro. E naquele dia, aquele médico chamado Dr. Murilo, ele me atendeu. Quando ele botou os aparelhos em mim para ver como estava a situação, ele disse: filha, não dá mais para fazer mais nada. Teu câncer já sugou o teu sangue todo. Se eu mexer, na hora que estourar, tu morre. Eu vou te fazer um pedido. Volta para casa. Talvez você ainda viva 7 dias. Vai cuidar dos teus filhos enquanto tu ainda pode falar. Irmãs, eu estava tão magra, pele e osso, preta. Não tinha mais força, nem nas mãos, nem nos pés. Eu andava cambaleando com tanta dor. Eu saí em desespero daquela clínica, a pé. E eu me lembrei do irmão que tinha me feito o apelo, e eu fui lá na casa dele. Eu sabia onde era a casa dele, aí na cidade de Tamboril. E eu disse: irmão, ore em mim, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Ele disse: irmã, eu não posso orar agora. Irmãs, eu saí de lá tão triste, mas tão triste, tão angustiada. Saí caminhando e vim esperar o carro na estrada. O carro da prefeitura que fazia um horário. Era o único carro que existia, era um pau de arara. E naquele dia eu fiz o propósito com Deus. Que eu disse assim para Deus. Eu digo: Jesus dos crentes. A qual a Bíblia fala que Jesus cura, que Jesus transforma. Jesus ressuscita os mortos. Senhor Jesus dos crentes, se tu me curar deste mal e me fazer viver para cuidar dos meus filhos, eu vou te servir pro resto da minha vida. Irmãs, eu não sabia o que era uma oração. Eu não sabia que a oração era você contar para Jesus o que você estava sentindo. E naquele momento o Senhor ouviu minha oração. Já havia 1 ano e 8 meses que eu estava derramando meu sangue todo, eu já não tinha mais força. E na hora que eu terminei de falar estas palavras, o sangue estancou. E eu fiquei muito feliz, porque eu já estava fedendo, não tinha mais roupa que servisse mais em mim, tão magra eu estava. Não tinha ajuda, não tinha ninguém para me auxiliar. Mas eu senti a mão de Deus operar na minha vida. Eu senti Jesus tocar em mim. E eu orei a Deus, eu disse: Senhor, se verdadeiramente tu me ama, se verdadeiramente tu é o Salvador da minha alma, Senhor, manda alguém aqui para me fazer a confissão. Eu quero me render diante dos homens e confessar que tu é o meu Senhor, o Salvador da minha alma. E eu falei assim: Senhor, amanhã, 5 da manhã, se verdadeiramente tu me ouviu, 5 da manhã eu quero 2 crentes aqui na minha porta para me fazer o apelo. Eu quero confessar o nome de Jesus. Irmãs, naquela manhã eu amanheci o dia pelo assovio de um irmão louvando o hino de número 15 da harpa. Quando eu me levanto, eu me deparo com meu cunhado e mais outro irmão que tinha vindo da cidade de Tamboril para cá, para Açudinho, me fazer o apelo. E ele disse: irmã Dalva, o Senhor falou comigo dizendo que eu viesse aqui à tua casa para te fazer um apelo, porque tu é dele. Irmãs, naquele dia eu nasci de novo. Eu tive uma nova chance de viver para Jesus.
E a minha família, os meus pais não gostavam de crente. Eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá, meu pai, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu entreguei a minha vida e me rendi aos pés do Senhor. Naquele momento, coisa que eu nunca tinha visto, amadas. Meu pai chorou e disse: minha filha, tudo bem. Eu sei que eu não podia te ajudar e com certeza Jesus te ajudou porque tu hoje está diferente. E ali eu me alegrei no Senhor porque eu sabia que a obra começaria naquele dia. Amadas irmãs, no outro dia, o mesmo irmão que disse para mim que não orava em mim naquele momento chegou na minha porta para dirigir o culto numa casinha bem pequenininha. E ele disse: irmã, eu me consagrei, eu busquei o Senhor e hoje eu vim para nós ir para o culto e eu vou orar em você. Chegando no culto, amadas irmãs, ele, a esposa dele e os demais irmãos, que eram pouquinhos irmãos, acho que eram 6 irmãos que tinha nesta época aqui na região. E eu lá, ansiosa para receber a oração. E quando aquele irmão orou, a esposa dele tinha dom de visão. Ele viu Jesus. Ela viu os anjos do Senhor chegando ali, com uma maca de hospital, branca que resplandecia, me pegou no colo e botou naquela maca. E chegou um médico de luz resplandecente em seu rosto e abriu uma maleta branca cheia de navalhas, cheia de coisas de hospital, e começou a me cortar, e ela vendo na visão. Quando ele terminou, tirou aquela bolha preta de sangue que tinha consumido o meu sangue todo, estava ali naquela bolha. Quando ele pega, que tira aquela bolha, se vira numa sombra negra e entra de chão adentro. E ela glorificava, eu ouvia tão longe ela louvando e agradecendo a Deus por estar vendo aquela cena espiritual que hoje eu falo, eu ainda fico aquebrantada, ainda me emociono. Há tantos anos atrás eu ainda me emociono como se fosse hoje. Amadas irmãs, aquele médico fez a cirurgia, uma cirurgia espiritual, a qual ele me deixou a marca para mostrar que ele me ama e que ele cuida de mim. Até hoje eu tenho a marca desta cirurgia. Ele disse, ainda em espírito, quando eu estava naquela cama adormecida, é como se eu estivesse no leito de um hospital muito grande e ali eu via as coisas. Ele disse: filha, desperta. Tu não tem condições de ser curada em uma só vez. Tu vai ser moldada. Tu vai ser lapidada em 7 meses. Eu vou te restaurar em ambas as partes. Tanto no corpo, na carne, como no espírito. Eu vou te restaurar. Naquele dia, irmã, estava com 8 dias que eu tinha aceitado Jesus como Salvador. Irmãs, Deus me deu o dom da palavra que há 10 dias eu já estava pregando. Me deu o dom do louvor, de escrever letras. Já tinha 7 letras. E ali eu já orava e Jesus respondia a cura às pessoas que necessitavam. Com 15 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. E daí em diante, irmãs, até hoje, para a glória do meu Deus, eu estou aqui. Nunca me afastei do meu Senhor. Nunca deixei de crer naquele que me deu a vida. Depois de tudo isso, gerei mais 2 filhos. O Moisés e o Levi, a qual hoje já são homens, donos de casa, casados com suas famílias. Amadas irmãs, o que eu digo para as irmãs nesta manhã? Uma das coisas que eu pedi ao Senhor, que nunca Deus deixasse eu perder o primeiro amor. Porque eu quero viver para Deus um amor que me leva à vida eterna. Eu nunca desisti do meu Deus.
por mais tribulação que eu vivesse, por mais perseguição que eu já tenho tido na terra, mas eu conheço a palavra de Deus e eu digo para o Senhor, melhor é o céu do que aqui. Vale a pena pagar o preço para viver para o Senhor. Este ano faz 29 anos que eu aceitei Jesus como meu Salvador. E nunca senti vontade de me afastar de Deus por nada. Eu vivo a palavra. Por mais simples que eu viva, por mais simples que eu seja, ainda que eu não sei falar bonito, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Jesus é o meu Salvador. E que Ele me ama. E que Ele tem me guardado até aqui. E aqui estou para servi-lo. Amadas, este é apenas um dos meus testemunhos. No decorrer do tempo vocês vão me conhecer. Quem sou eu diante do Senhor. Porque tem outros testemunhos que ainda vou contar neste grupo. Para honrar o nome daquele que me honrou dando a vida. E me levantou na terra para fazer a sua vontade. E ganhar almas para Jesus. E eu só agradeço, meu Senhor. Por botar pessoas na minha vida que me ouvem. Que oram por mim. Que me ajudam. Eu creio que este grupo é um grupo que ajuda umas às outras. Mulheres de oração. Missionários de oração. E eu hoje faço parte deste ministério, deste grupo. E eu agradeço a irmã, a missionária Edna. Por me confiar, botar eu neste grupo. E que o Senhor, nesta manhã, abençoe cada uma. E eu digo para as irmãs, ainda que seja grande a tua dor, a tua luta, o teu deserto que passa hoje, com os filhos, com a família, porque nós somos pessoas que sofremos, mas não desista. Deus me curou de um câncer de ovário, que foi cometido pelo espírito demoníaco, porque eu rejeitei a obra do mal. Não quis mais fazer a reza. Não quis viver mais a prática do erro. E eles me cometeram de uma enfermidade para que eu morresse. Em 7 dias eu apodreci. Mas o meu Deus me deu carne nova, me deu sangue novo. Me deu um ovário novo, um útero novo. E eu aqui estou testemunhando que Deus faz mais do que nós imaginamos. Além daquilo que pensamos, o Senhor pode fazer. Hoje estou aqui, alegre e feliz, por ter este Deus maravilhoso na minha vida. E eu digo sempre para o Senhor, que eu posso perder tudo, mas eu não posso perder minha fé e nem a presença do meu Deus. Porque para mim é tudo. E eu agradeço a minha oportunidade de interagir com o grupo, em nome de Jesus. Amém.